Olá, seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Hoje nós vamos ver a respeito da aliança adâmica, aliança feita por Deus com Adão e toda a sua descendência após a queda. Nós vimos na aliança edênica, a primeira aliança que Deus fez com o homem, que Deus criou o homem para trazer a imagem dele para a terra, né? Deus criou o homem para ser o seu representante nessa terra. Deus lhe deu capacidade, inteligência para governar, para reinar sobre a face da terra. Mas o homem quebrou essa aliança. Então, em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus havia advertido Adão, né, que se ele optasse pelo mal, ele experimentaria a morte. Deus colocou diante deles a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa árvore ele não poderia comer, né? E Deus fez essa advertência: se você comer, você vai conhecer o mal. E foi isso que aconteceu, né? Eles optaram pelo mal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eles poderiam ter escolhido a árvore da vida, mas eles usaram a sua liberdade de forma errada e escolheram comer da árvore que lhes daria o conhecimento de ministrar. E as consequências dessa escolha são o que nós vamos ver nessa lição de hoje, que é a aliança adâmica, né? A aliança adâmica, ela traz a situação em que a humanidade se encontrou após essa quebra de aliança ali por Adão, e também ela traz as promessas que Deus fez para Adão e para sua descendência, né? Por quê? Porque Deus, ele é um Deus eterno, né? Então, sendo eterno, seu propósito também é eterno. Deus não muda porque o homem mudou, né? O homem mudou, o homem passou a ser uma criatura diferente da sua origem, mas Deus não muda. E qual o propósito eterno de Deus? Que o homem tivesse comunhão com ele, que o homem lhe representasse na terra, que o homem governasse. Então, quando o homem ele escolhe conhecer o mal, Deus ele busca esse homem novamente para entrar em aliança com ele, né? E Deus foi em busca do homem. Nós veremos agora as consequências dessa quebra de aliança por parte do homem. Em Gênesis 3, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então Deus havia lhes advertido, né, que quando eles optassem por conhecer o mal, eles experimentariam a morte. E as consequências, né, que eu vou citar aqui, 4 consequências, né, deles conhecerem o mal. Primeira delas, diz a palavra de Deus aqui, que os seus olhos se abriram, os seus olhos foram abertos. E eles puderam ver o quê? O mal. Até então, eles só conheciam o bem. Eles tinham uma comunhão com Deus perfeita, o Éden era um ambiente espiritual, e a partir do momento que eles comeram daquele fruto, os seus olhos começaram a ver o mal, né? E eles perceberam o inimigo que os tinha enganado, e eles perceberam também que eles estavam nus, né? Então, o que aconteceu com eles? Quando a Bíblia fala que os seus olhos foram abertos e eles perceberam esse ambiente ao seu redor, né? Aconteceu o que Deus tinha dito.
né? Deus tinha dito, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso vai lhes trazer morte, né? Então a primeira consequência foi essa. Eles conheceram o mal. E conhecendo o mal, eles permitiram que a sua natureza fosse contaminada pela semente do mal, porque eles comeram aquele fruto, né? E isso alterou a natureza do ser humano que tinha sido criado perfeito diante de Deus. A sua natureza foi alterada. Antes era uma natureza criada de forma plena, perfeita, santa, né? E aí passou a ser uma natureza corrompida pelo mal. Essa natureza, né, teria que ter um fim, né? Uma natureza que era eterna passou a ser uma natureza corrompida, né? E o final seria a morte. Depois de conhecer então o mal, eles perceberam, a segunda consequência é essa, eles perceberam a sua nudez. E isso revela o quê? Revela que eles perderam as vestimentas que eles tinham, né? Mas como assim? Eles não foram criados nus? Sim, sem as roupas que nós conhecemos hoje, né? As roupas naturais que cobrem o nosso físico. Mas, assim como os seres espirituais, como os anjos, né? Eles têm vestimentas santas, eles têm vestimentas de santidade. Então foram essas vestimentas que o homem perdeu. Quando ele se tornou um ser corruptível, né? O que aconteceu? Ele perdeu a cobertura da glória de Deus que havia sobre a vida dele. E ele percebeu isso. E aí, o que restou? Né? Quando ele percebeu que eles estavam despidos das vestimentas espirituais que os revestia antes de quebrar a aliança com Deus, o que lhes restou? Sobrou a natureza física, sobrou a carne, né? E esse corpo físico deles, eles se viram então nos despidos da santidade de Deus, da glória de Deus e da cobertura espiritual de Deus sobre a vida deles. Então eles conhecem o mal, eles percebem que perderam a cobertura da santidade de Deus. E a terceira consequência, a comunhão deles com Deus foi quebrada. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós vimos na aliança edênica que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança fala da essência, né, com que Deus criou o ser humano. Fazia parte da natureza original do homem a capacidade de ter comunhão plena com o seu Criador. E quando o mal passa a fazer parte da sua natureza, ele começa a experimentar pensamentos e sentimentos que ele não conhecia antes, né? Antes, ele se sentia adequado na presença de Deus, porque ele tinha a mesma natureza que Deus, né? Agora, quando Deus o chama, qual a sua atitude? Ele se esconde, né? Então, essa atitude de se esconder porque teve medo de Deus, revela que ele perdeu, né, a sua essência, que o capacitava a ter plena comunhão com Deus, né? Por isso, muitas pessoas hoje não conseguem permanecer na presença de Deus, não conseguem ter uma vida de oração, não conseguem sentir prazer nas coisas espirituais, né? Por quê? Porque está vivendo apenas com essa natureza terrena, natural, né? Sem a essência divina em si. E a capacidade de ter comunhão com Deus de forma plena, então foi perdida ali na queda, naquela quebra de aliança.
e o homem passou a experimentar alguns sentimentos, alguns pensamentos que ele não conhecia antes, que não fazia parte da sua natureza antes da queda. E então vamos para a quarta consequência, né? Então ele conhece o mal, percebe que ele tinha perdido ali as vestes de santidade que Deus o cobria, né? E ele perde a capacidade de ter comunhão plena com Deus. E a quarta consequência, por fim, eles experimentam a morte. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa morte, ela não foi exclusividade de Adão, né? Quando ele quebrou a sua aliança e optou por conhecer o mal, ele condenou juntamente com ele mesmo toda a sua descendência à morte. Nós sabemos que o ser humano foi feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, Adão não morreu fisicamente no mesmo dia em que ele comeu. Ele teve, uma história, ele teve filhos, ele constituiu família e ele deu origem a toda a raça humana, ele e Eva, o casal. Mas essa morte, ela começou a acontecer, nessas 3 esferas: corpo, alma e espírito. No corpo, então essa natureza corrompida passou a ter um tempo limitado nessa terra. E o homem, o ser humano, ficou sujeito a enfermidades e, por fim, à morte física. Deus não queria que fosse assim. O propósito original de Deus é que o homem vivesse eternamente, Mas, como consequência da queda, da desobediência, da quebra de aliança, a morte, então, como diz aqui em Romanos 5:12, o pecado trouxe a morte e a morte passou a toda a humanidade. A morte na alma. Como nós vimos, o homem passou a experimentar pensamentos e sentimentos e ter percepções que antes ele não conhecia. Ele não tinha medo de Deus, ele não tinha vergonha de estar na presença de Deus, Ele não tinha atitudes, por exemplo, como se esconder, ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Então isso aí é consequência, são sentimentos, que são consequências da queda do homem, Os sentimentos que adoecem a alma. E hoje nós vimos muitas pessoas com doenças na alma, Por quê? Porque a sua alma, ela foi contaminada pelo mal, Pessoas que sentem medo, pessoas que têm fobias, Pessoas que têm vários distúrbios na sua alma. Isso é a morte na alma. E também a morte no espírito. Primeiro, um sentimento de inadequação espiritual, De não conseguir estar em comunhão com o Criador. E por fim, a separação total de Deus, que vai se consumar de fato quando a pessoa morrer, e se ela morrer sem a salvação, a morte eterna. E talvez você esteja se perguntando também, mas por que Deus permitiu a morte? Deus não teria poder para resolver ali imediatamente, sem condenar a humanidade a uma existência tão longa sobre a face da terra, por séculos e séculos sujeitos à morte? Então nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 22, a seguinte afirmação: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, nesse versículo, nós vimos que foi por amor e por misericórdia que Deus tirou Adão e Eva do Éden. Para quê? Para que eles não comessem da árvore da vida, naquele estado de corrupção em que eles já se encontravam. Eles poderiam ter comido da árvore da vida antes de conhecer o mal, e terem vivido eternamente, mas eles optaram pelo mal. E a sua natureza corrompida já havia sido degenerada,
já havia sido contaminada. Então o que Deus faz essa afirmação nesse sentido, que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente nessa natureza corrompida, né? Deus vedou o acesso a essa árvore. Para quê? Para que eles não tivessem uma eternidade num corpo corrompido, pecaminoso. Imagina uma pessoa vivendo 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, eternamente, sofrendo, sentindo dores, adoecendo, pecando, fazendo mal, cometendo violência, né, por toda a eternidade. Então Deus cessou, Deus impediu que isso acontecesse. E então ele colocou um limite para essa natureza, né, que havia sido corrompida aqui na face da terra. E essa seria a chance de serem transformados para um dia terem uma vida eterna, com um corpo glorioso, com um corpo santo, como era o propósito original de Deus, né? Então Deus permitiu a morte por amar o ser humano, né? Para que ele tivesse também uma nova chance, mas de uma outra forma, não no corpo corrompido pelo pecado. Então essas foram as consequências, né, da queda, da desobediência, da quebra dessa aliança de Adão e Eva. E aí Deus, ele não desiste da humanidade, ele procura de uma forma, né, resgatar, trazer esse homem de volta, né? Deus não condena o homem ao inferno, à desgraça, ele lhe dá ali oportunidades, né? Então ele entra em aliança com o ser humano. Quais os termos da aliança adâmica, né? Primeiro, Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessa aliança ficou estabelecido o seguinte, que o homem tinha o direito de conhecer que ele tinha um inimigo. Ele já sabia, porque ele havia sido enganado por ele, né? Satanás ali enganou Eva e eles sofreram muito por isso. As consequências foram desastrosas. Então Deus, ele revela para a humanidade, né? Nós temos um inimigo, temos um adversário que veio para matar, roubar e destruir. E Deus, ele revela isso aqui, né? Esse inimigo, durante o tempo que durar a vida aqui na Terra, ele vai fazer guerra contra o ser humano. Tudo de ruim que acontece não é porque Deus quer, é porque o inimigo está agindo, né? Como ele agiu ali no Éden, ele ainda age, né? Então nós temos um adversário que se chama Satanás, né? Segundo termo dessa aliança, no versículo 16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a palavra de Deus diz que Adão não foi iludido, não foi enganado, né? Ele comeu sim do fruto, mas por liberdade de escolha sua, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Por cumplicidade com a sua esposa, que ele experimentou daquele fruto, para viver com ela, né? Porque eles eram uma só carne. Mas Eva foi iludida. Então Deus fala para ela: olha, você se mostrou influenciável, né? Você se mostrou frágil. E por isso você vai se submeter ao seu marido, né? Então a Bíblia diz que a mulher, ela é importante, ela tem uma missão, né, nessa terra, de ser mãe, de gerar filhos, de auxiliar o seu esposo, né? Mas ela deve se submeter. Isso foi o que aconteceu nessa aliança. Deus então coloca Eva debaixo da cobertura espiritual de Adão e a mulher debaixo da cobertura espiritual do homem. Terceiro ponto dessa aliança: a terra foi corrompida e houve consequências para o homem, né? Em Gênesis 3, do 17 ao 19. E a Adão disse:
Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a palavra de Deus diz que com essa sentença, né, de que o homem, a estadia do homem, a vida natural do homem aqui na terra teria um fim, né, que é esse corpo natural e físico voltar para a terra, Deus também coloca um fim, né, na existência da terra propriamente dita. Por isso diz a palavra de Deus que ela foi amaldiçoada e a partir de então essa terra passaria a produzir espinhos, cardos e abrolhos. E o homem teria trabalho para tirar dela o seu sustento, né? O homem teria ali, ao invés de apenas administrar, né, exercer aquela inteligência sobrenatural que Deus havia colocado sobre ele, então agora o homem teria também que fazer esforço físico para poder se sustentar. Então, né, esses foram os primeiros termos dessa aliança, né? Sobre o inimigo, sobre a mulher, sobre o homem e a terra. E Deus também nessa aliança, ele faz promessas à humanidade, né? Então, como seria a vida de agora em diante, né? O homem com a sua natureza alterada, como seria a vida dessa humanidade de agora em diante? Em Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nesse versículo, pela primeira vez o evangelho foi anunciado à humanidade. O que Deus está falando para o homem? Você tem um inimigo, né, que vai ferir o seu calcanhar. Você tem um inimigo que vai te causar dores. São as dores e os sofrimentos que existem no mundo, né, por toda a terra. Por que o homem sofre? Não é porque Deus quer, é porque ele tem um inimigo. E esse inimigo tem feito isso, né? Mas a palavra de Deus promete que um dia esse inimigo seria vencido, né? E aí é anunciado Jesus Cristo pela primeira vez aqui em Gênesis 3, versículo 15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o seu descendente, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Então Deus estava falando que Jesus viria e pisaria na cabeça da serpente, esmagaria debaixo dos seus pés a Satanás e todo o mal, né? Esse descendente, né, anunciado aqui, que é Jesus, ele veio em carne, né? Por que ele nasceu de uma mulher? Porque para sua vitória ser legítima sobre o pecado, ele teria que vencer em carne, né? Então ele veio como o filho do homem, nascido de mulher, e experimentou todo tipo de tentação, mas jamais pecou, né? E por fim, na cruz, ele venceu a morte, porque ele enfrentou a morte no lugar de toda a humanidade, mas ele ressuscitou. Então aqui Deus anunciou essa promessa para a humanidade, que o inimigo um dia seria derrotado, né? E que a morte também seria vencida através de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então qual é a ofensa de um e qual é esse um? É Adão, né? Então por um ato de desobediência, por uma escolha errada de Adão, a morte entrou e reinou, né? Até hoje. A palavra de Deus diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele foi anunciado ali em Gênesis, Deus estava falando isso, que Jesus viria em sua graça, porque o homem não teria como consertar aquilo que ele havia feito, mas por graça, por amor, por misericórdia, Jesus viria, né, para consertar, para redimir, para regenerar o ser humano. E ele também viria em justiça, né? Então a justiça de Deus se cumpriria em Jesus. E nele, nós todos que o aceitamos fomos feitos justos diante da presença de Deus. E essa atitude, né, de Jesus, de vencer o inimigo, de vencer o pecado, de vencer a natureza pecaminosa ali na cruz, nos colocou diante de Deus na condição de regenerados. O que significa a palavra regenerados? Gerados de novo, gerados novamente em Cristo Jesus. Então o projeto original de Deus era que o homem permanecesse na sua presença, em comunhão com Ele, em santidade, com uma vida plena, né? E assim reinasse sobre a face da terra. Essa é a aliança de Deus com o homem no Éden. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele cumpre isso. Ele nos dá a oportunidade de ser gerados novamente em Cristo Jesus, através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. E então Deus diz assim, olha, se a morte reinou pela atitude de Adão, a vida vai reinar pela atitude de Jesus Cristo. Que bênção, né? Essa foi a promessa lá na aliança adâmica e se cumpriu em Jesus. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Então o propósito de Deus para mim e para você é que nós possamos ser regenerados, nascer de novo, né? E voltemos a nossa vida com Deus como foi o propósito de Deus e como é o propósito de Deus. E a segunda promessa feita ali na aliança adâmica está em Gênesis 3, versículo 21, que diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então no versículo 7 do capítulo 3, diz que quando eles perceberam que estavam nus, né, eles pegaram folhas de figueira e fizeram cintas, aventais para cobrir a sua nudez. Essa é a atitude do homem de querer consertar do seu jeito os seus erros. Mas Deus não aceitou e também não aceita, né? Deus não aceita que você o sirva do seu jeito. Deus quer que você o sirva do jeito dele. E qual foi o jeito de Deus? Qual foi a maneira que Deus encontrou para cobrir a nudez do homem? Ele sacrificou um animal, muito provavelmente um cordeiro, né? E pegou as peles desse animal e fez roupas para o homem e para sua mulher e os vestiu. Então aqui está dizendo da promessa de Deus de trazer a sua cobertura sobre nós novamente, né? Por quê? Porque lá na queda o homem perdeu o revestimento espiritual de Deus. Isso era a nudez que ele tinha percebido. E quando aquele animal é sacrificado, o sangue caiu sobre a terra pela primeira vez, né? Para que o homem pudesse ser vestido. E isso também apontava para Jesus, que um dia derramaria o seu sangue na cruz no nosso lugar, para nos vestir novamente de vestes espirituais, vestes de santidade, vestes que cobririam o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser aceitos na presença de Deus, não por nossas obras, não pelas folhas de figueira que nós providenciamos, mas porque Jesus derramou seu sangue para cobrir o nosso pecado e para nos trazer de volta a santidade que Deus nos criou para viver. E finalmente eu quero finalizar com o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54,
que diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a palavra de Deus diz que hoje nós ainda vivemos nesse corpo corruptível que foi alterado pelo pecado. Por isso, muitas vezes, nós sofremos dores, angústias, envelhecimento e até a própria morte física. Mas o sangue que Jesus derramou na cruz e o fato dele ter vencido o pecado, o diabo, este mundo, nos dá a certeza de que um dia esse nosso corpo natural, corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade e nós voltaremos a ter a nossa natureza original. E muito mais. A palavra de Deus diz que nós vamos ser revestidos de imortalidade. Então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque então nós vamos experimentar do fruto da árvore da vida, que a palavra de Deus diz que está no meio do jardim, né? E nós, com o corpo glorificado, transformado, nós vamos experimentar da árvore da vida, que é o próprio Jesus Cristo, e assim viveremos uma eternidade na presença de Deus, sem medo, sem culpa, né? Sem vergonha, sem o sentimento de inadequação, mas nós teremos uma comunhão plena novamente com o nosso Criador. Essa aliança é direito seu, né? Deus ele fez essa aliança com Adão e com toda a humanidade. E embora as consequências da quebra da aliança por Adão tenham sido terríveis para nós, as promessas elas são gloriosas, né? A promessa de Jesus Cristo vir já se cumpriu. Jesus já derramou seu sangue. Jesus já morreu em nosso lugar. E hoje nós temos disponível a chance de aceitar Jesus e deixar que Ele nos regenere e nos faça nascer de novo para uma vida plena na presença de Deus. E a palavra de Deus fala que a partir daí você vai poder reinar em vida. Ou seja, você não vai ser mais escravo do pecado e nem desse mundo. Você vai viver uma vida plena, de acordo com a vontade de Deus. Quero te convidar a se dispor a esse convite e a entrar em aliança com Deus através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, onde estaremos falando sobre a aliança de Deus com a humanidade através de Noé. Um grande abraço.